Potenciais termodinâmicos em sistemas abertos. Até agora, nós estudamos os potenciais termodinâmicos, a energia interna, a entalpia, a energia livre de Helmholtz e a energia livre de Gibbs, para sistemas isolados e sistemas fechados. Até agora não se viu nada a respeito do que acontece com esses potenciais termodinâmicos quando ocorre transporte de matéria entre sistema e vizinhança. Vamos fazer isso agora. Para isso, a gente tem que escrever primeiro como que são os potenciais termodinâmicos que a gente conhece até agora. U, H, A e G. Energia interna, entalpia, energia livre de Helmholtz e energia livre de Gibbs. Cada um desses potenciais tem como variáveis naturais, neste caso, entropia e volume, neste, entropia e pressão, neste aqui, temperatura e volume, e neste, temperatura e pressão. O que a gente vai fazer agora é inserir uma nova variável, a quantidade de matéria, N. Também pode ser chamado de número de mols, pode ser chamado de número de partículas em determinados casos, não tem problema nenhum. Eu costumo chamar de quantidade de matéria. Quando se escreve uma função desse tipo, a primeira coisa que a gente deve fazer é escrever a respectiva diferencial total. Então, vamos escrever essa diferencial total aqui. du vai ser derivada de u com relação a S, a V e N constantes, ds, mais derivada de u com relação a V, a S e N constantes, dV, mais derivada de u com relação a N, com S e V constantes, dN. Seguindo, fazendo a mesma coisa para a entalpia, vai ser derivada da entalpia com relação à entropia, a P e N constantes, ds, mais derivada de H com relação a P, a S e N constantes, dP, mais derivada de H com relação a N, a S e P constantes, dN. Para a energia de Helmholtz, vai ficar dA igual a derivada de A com relação a T, a V e N constantes, dt, mais derivada de A com relação a V, a T e N constantes, dV, mais derivada de A com relação a N, a T e V constantes, dN. E, por último, energia de Gibbs vai ser a derivada de G com relação a T, a P e N constantes, dt, mais derivada de G com relação a P, a T e N constantes, dP, mais derivada de G com relação a N, a T e P constantes, dN. Pronto, tem as 4 diferenciais totais escritas. O que eu tenho que analisar agora é o seguinte: toda essa parte aqui já é conhecido de vocês, porque são os termos que se utiliza quando se trabalha com sistema fechado ou com sistema isolado. O que aparece de novo aqui? Para cada uma dessas derivadas vai ter uma nova constante. Por exemplo, nessa derivada, ao invés de ter somente o volume constante, também vai ter que ter N constante. Aqui, além da entropia constante, vai ter que ter N constante. Por quê? Porque agora se tratam de equações com 3 variáveis. O que apareceu de novo é essa última derivada aqui, que se repete em todas as equações, claro que com potencial termodinâmico diferente, que são derivadas com relação à quantidade de matéria. O quanto muda de matéria no sistema por transporte entre sistema e vizinhança. Aqui aparece, então, um novo par de variáveis conjugadas. Até agora, o que a gente trabalhou com variáveis conjugadas? Temperatura e entropia, como a gente pode ver aqui. Isso aqui a gente sabe que é temperatura, e aqui eu tenho entropia, e assim por diante. E o outro par de variáveis que a gente conhece é menos P e V, como aparece aqui. Eu tenho aqui volume, portanto, essa derivada é menos P. E agora apareceu um novo par, que é o par potencial químico e N. Aqui eu tenho diferenciais dN, e essa derivada que tem na frente de cada uma dessas diferenciais vai ser o próprio potencial químico, como a gente vai ver agora.
Então, a gente já tem escrito todas essas diferenciais na forma de diferencial total. Falta a gente escrever essas equações como expressões diferenciais de Pfaff, aquelas nesse estilo aqui. df igual a m dx mais n dy mais reticências. É isso aí. Vamos fazer isso agora, então. Então, cada uma dessas equações ela vai ser escrita da seguinte forma, como du igual a TDS menos PDV mais mi dn. DH vai ser TDS mais VDP mais mi dn. DA vai ser menos SDT menos PDV mais mi dn. E DG vai ser menos SDT mais VDP mais mi dn. Pronto, está resolvido. Então, essas são as equações dos potenciais escritos na forma diferencial de Pfaff. Agora, tem o seguinte, cada um desses termos aqui, ele está dando conta do quê? Do transporte de matéria entre o sistema e vizinhança. Porém, isso aqui está considerando somente um componente. Ou, se eu estiver pensando, por exemplo, num equilíbrio entre fases, em somente uma fase, porque eu tenho somente um mi e somente um dn. Se eu tivesse dois componentes, por exemplo, isso aqui deveria ser representado mi1, dn1, mais mi2, dn2. Se fossem três componentes, mi3, dn3, mais até mi dni. Então, essas equações deveriam ser representadas com somatórios, porque aí elas dariam conta de qualquer tipo de sistema envolvendo qualquer número de componentes, qualquer número de fases. Então, elas podem ser escritas da seguinte forma, du igual a TDS menos PDV mais somatório em I de mi dni. Mesma coisa a gente faz para a entalpia. Mais somatório em I de mi dni. Mesma coisa para Helmholtz. E o mesmo para energia livre de Gibbs. Pronto. Essas são as equações agora, considerando qualquer número de componentes, qualquer número de fases que se tenha no sistema. Considerando, então, que essas equações podem ser usadas então, para sistemas abertos, fechados ou isolados, dependendo das condições que forem aplicadas. Claro que, se o sistema for fechado ou isolado, esse último termo que contém o potencial químico é desnecessário, e aí se trabalha com aquelas mesmas equações que vocês já estão acostumados a trabalhar. Notem que esse termo ele é comum em todas as equações. Significa, portanto, que a gente pode definir esse potencial químico para qualquer um desses potenciais termodinâmicos. Vamos ver isso. A gente pode dizer, então, que a derivada de U com relação a N, a S e V constantes é o potencial químico, e que a derivada da entalpia com relação a N, a S e P constantes é o potencial químico, e que a derivada de A com relação a N, a T e V constantes é o potencial químico, e que também a derivada de G com relação a N, a T e P constantes também é o potencial químico. Então, pode-se dizer isso. Todos esses casos aqui, o que está sendo feito? O potencial termodinâmico ele está dividido pelo número de mols, pela quantidade de matéria. Portanto, eles representam quantidades molares. Nesses casos aqui, então, cada um desses potenciais termodinâmicos tem formalmente o caráter de potencial, porque eles podem ser referidos a 1 mol de cada um dos componentes que se estiver estudando. Porém, tem um detalhe. Tá? Lewis definiu uma propriedade molar parcial como sendo uma propriedade sob temperatura e pressão constantes. Qual a utilidade disso? Notem aqui o seguinte,
Vamos pegar essa primeira derivada aqui. Essa primeira derivada ela tem o quê? S e V constantes. Entropia é uma propriedade extensiva, ela é aditiva. Da mesma forma, volume é aditivo, isto é, extensivo. Nesta segunda derivada, também tenho entropia, que é extensiva, e tenho pressão, que é uma propriedade intensiva. Nesta aqui, eu tenho temperatura, que é uma propriedade intensiva, e eu tenho volume, que é uma propriedade extensiva. Esses casos aqui, portanto, dependem do tamanho do sistema. Portanto, não são propriedades intensivas. A única dessas derivadas que tem dependência somente com propriedades intensivas, que as propriedades intensivas estão constantes, é esta última derivada, que é a derivada de G com relação a N. Está relacionada com a energia livre de Gibbs. Qual a utilidade disso? Bom, qualquer processo natural, esses processos irreversíveis que estão ocorrendo na natureza, eles estão ocorrendo barostatizados e termostatizados, isto é, sob pressão constante e temperatura constante no local em que o processo está ocorrendo. A única derivada que dá conta disso, considerar temperatura e pressão constantes, é esta última derivada. Daí a grande utilidade dela. Eu vou mostrar depois formalmente uma prova a respeito disso, utilizando a equação de Euler, mas aqui a gente já pode definir o seguinte, que o potencial químico ele é definido como sendo a variação da energia livre de Gibbs com relação a N, a T e P constantes. Isso me diz o quê? Sob uma temperatura e uma determinada pressão, a variação da quantidade de matéria vai fazer com que mude a energia livre de Gibbs segundo a quantidade potencial químico. Se eu dobro a quantidade de matéria, então vai ser dobrada a energia livre de Gibbs segundo esta quantidade. Isto é, eu posso dizer que dG igual a μ dN. Então, o quanto vai mudar de energia livre vai depender, vai ter como proporção esta propriedade chamada potencial químico. E isto sempre a uma temperatura e pressão constantes. Vamos pensar, por exemplo, uma mudança de fase. Uma mudança de fase ela sempre ocorre numa determinada temperatura e pressão constantes. Portanto, para eu saber como que vai ocorrer uma mudança de fase, eu tenho que analisar o potencial químico que está relacionado com essa transição. Se o potencial químico me diz que vai ocorrer uma diminuição da energia livre quando eu tenho uma variação do número de mols, significa que o processo vai ser espontâneo. Se o potencial químico é minimizado, significa que vai ocorrer uma minimização da energia livre. E sempre que ocorrer uma minimização de energia livre, o processo é espontâneo, conforme a gente já viu que sempre que eu tiver dG menor do que zero, processo espontâneo, dG igual a zero, processo em equilíbrio, e dG maior do que zero, processo forçado. Por causa dessa relação, eu posso também pensar o seguinte, que o potencial químico é a energia livre por número de mols, isto é, energia livre molar. Uma forma de mostrar isso é utilizando a chamada equação de Euler, que eu vou mostrar agora. Vamos pensar o seguinte. Funções homogêneas de grau 1 têm a seguinte propriedade. Se eu pegar a energia interna, que ela é função de S, V e N, se eu multiplicar cada uma dessas variáveis por um fator lambda, que é um escalar que simplesmente vai multiplicar o valor, isso aqui pode adotar o valor de 1, 2, 3, 4, 5, simplesmente vai dobrar, triplicar, quadruplicar cada uma dessas variáveis que tem aqui, o resultado final que eu vou ter vai ser lambda vezes a energia interna, que é função de S, V e N. Isso é a própria extensividade. Se eu multiplicar, por exemplo, por 2 cada um desses valores que tem aqui, o resultado final é que eu vou ter a energia interna multiplicada por 2. Tá? Isso é extensividade da função.
Se eu diferenciar toda essa equação com respeito a lambda, o que eu vou obter vai ser o seguinte. U, que é função de SVN, vai ser derivada de U com relação a lambda S, a V e N constantes, vezes a derivada de lambda S com relação a lambda, mais a derivada de U com relação a lambda V, a S e N constantes, vezes a derivada de lambda V com relação a lambda, mais a derivada de U com relação a lambda N, a S e V constantes, vezes a derivada de lambda N com relação, que vamos colocar entre parênteses, com relação a lambda. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Se isso é um escalar, cada uma dessas derivadas aqui é a própria propriedade que tem aqui dentro. Então, eu posso reescrever isso aqui considerando o seguinte, esta derivada aqui é a própria entropia, essa derivada aqui é o próprio volume, e esta derivada aqui é o próprio N, porque o que eu tenho aqui é um escalar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. U de SVN vai ser igual a derivada de U com relação a lambda S. Não vou reescrever isso aqui, só para... Bom, vou colocar. Vn vezes S mais a derivada de U com relação a lambda V, a S e N constantes, vezes V, mais a derivada de U com relação a lambda N, a S e V constantes, vezes N. Agora o que eu preciso fazer é o seguinte, reconhecer o que são essas derivadas aqui. Para simplificar, como isso aqui se trata de um valor escalar, um número qualquer que eu vou multiplicar esses valores, eu posso escolher sem problema nenhum lambda igual a 1, para poder simplificar essas equações. Se eu fizer isso, isso aqui vai ficar escrito U de SVN vai ser igual a derivada de U com relação a S, a V e N constantes, vezes S, mais a derivada de U com relação a V, a S e N constantes, vezes V, mais a derivada de U com relação a N, a S e V constantes, vezes N. Essas derivadas são conhecidas. Basta a gente olhar as diferenciais totais para a energia interna e comparar elas com a expressão de Pfaff da energia interna, a gente vai reconhecer que essa primeira derivada é a temperatura, que essa segunda derivada é menos P e que essa última derivada é μ. Então, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. U é igual a TS menos PV mais μN. Essa é a chamada equação de Euler, que vai ser útil para a gente mostrar que a energia livre de Gibbs, ela é a energia livre de Gibbs molar, é o próprio potencial químico, e também vai ser útil para que a gente possa deduzir a equação de Gibbs-Duhem, que permite que a gente entenda a interdependência de potenciais químicos, de propriedades intensivas, quando ocorre, por exemplo, uma mudança de fase. Essa equação ela é bastante importante. É uma das identidades termodinâmicas bastante importante. Vou escrever outras identidades termodinâmicas importantes aqui. A primeira é essa, U é igual a TS menos PV mais μN, que eu acabei de mostrar para vocês, que é a equação de Euler. Outra identidade termodinâmica importante, H igual a U mais PV, vocês já conhecem. A outra, A, é igual a U menos TS, e a outra é G igual a U menos TS mais PV, que também pode ser escrita como sendo H menos TS, da mesma coisa. Vocês conhecem isso das transformações de Legendre. Esses
4 casos aqui, essas 4 identidades termodinâmicas são bastante importantes. A gente pode resolver vários problemas com essas identidades. Vamos pegar essa equação, a equação de Euler, U igual a TS menos PV mais μN, e vamos fazer a seguinte modificação extremamente difícil nela. Vamos escrever U menos TS mais PV igual a μN. O que eu fiz aqui? Passei o TS e o PV para o outro lado. Pronto. Resultado disso, o que a gente pode fazer? Dei uma olhada nesse pedaço aqui da equação. U menos TS mais PV igual a μN. Onde que se encontra U menos TS mais PV? Aqui. G igual a U menos TS mais PV. Portanto, eu posso dizer que G é igual a μN. Isto é a própria definição de potencial químico. Isto é, potencial químico é G dividido por N. Isto é energia livre molar.